começamos a conversar e decidimos trazer uma segunda parte de Uhum. registros acálicos, que foco principalmente na questão da limpeza multidimensional. E não, recentemente, acho que 1 ou 2 semanas atrás, uma Uhum. famosa cantora comentou aí que ela tem essa prática de fazer divórcio energético. É a cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraísa. Voga, né, as pessoas curiosas sobre o que é divórcio energético, então por isso que seria interessante também a gente, né, quem tem Sim. dúvidas também trazer aqui o que vocês quiserem saber sobre divórcio energético. O que acontece? O divórcio energético, ele é um corte de ligações emocionais, ligações energéticas, que nos conectam a pessoas, principalmente, mas Uhum. também a aves e também a determinados sentimentos negativos. Uhum. Divórcio seria fazer esse corte. O divórcio energético é uma prática que ela vem do Theta Healing, Tá. só que também foi levada para outros tipos de terapias. Então, foi levado para. Já vi na magia das velas, pessoas fazendo divórcio energético. Já vi na radiestesia. E nos registros acásticos, a gente também tem um método para fazer o divórcio energético, que eu faço dentro da limpeza multidimensional, por meio de projeção como ocorre a leitura de registros acásticos, a gente realiza esse corte. Só que antes da gente falar só de divórcio energético, é legal falar o quê? Dos votos, dos decretos, Uhum. dos acordos, que às vezes a gente traz de outras Uhum. vidas. Limpeza multidimensional é uma limpeza que a gente faz energética nos nossos outros corpos. Então, a gente tem o corpo físico, tem o corpo emocional, o corpo energético, outros corpos. Que limpeza é essa? Então, assim, tem vários tipos de sujidades que tem nesses corpos, assim como tem no corpo físico. Essas sujidades a gente pode chamar de. Tem obsessores. Obsessores não podem ser conhecidos, então todo mundo tem ideia mais ou menos do que eu estou falando aqui. Uhum. Então, tem os obsessores, que seriam aqueles seres encarnados que muitas vezes nem sabem que encarnaram e continuam ali ocupando espaços. Ou, de alguma forma, se conectaram com a energia de alguém e estão ali seguindo aquela pessoa. Não necessariamente eles têm alguma relação com você. Então, por exemplo, alguns obsessores têm vício em cigarro. Então, eles estão ali se conectam com alguém que fuma muito. É como se eles estivessem fumando através daquela pessoa. Então, esse seria o que a gente chama de obsessor simples. Tem perseguidores do passado. Aí são seres que vêm de outras vidas nos perseguindo, porque sim, tivemos uma história com eles. Não necessariamente uma história negativa, tá? Que às vezes a gente está mega apaixonado. Então vamos falar dos casais. Estamos Uhum. mega apaixonados e juramos amor eterno. Super comum, não é mesmo? Quem nunca? Só que assim, quanto é o para sempre? Para sempre. Se você jurou há 5 vidas atrás, o para sempre vale até agora. Uhum. Então, as pessoas que a gente fez esses votos no passado podem nos acompanhar e nos cobrar disso. É o que a gente chama aí de votos. A gente faz alguns votos, acordos, desculpa, a gente faz alguns acordos. Uhum. Então, eu estava lembrando aqui até quem já viajou para o exterior já deve ter visto que tem muitos lugares em comum a Ponte dos Cadeados. Sim, em Tem em Paris. Paris, tem em Paris, tem em outros lugares também, Uhum. com outros nomes, mas são sempre. Pegou-se essa mania ao redor do mundo, né? De você colocar um cadeadinho numa ponte, aí você escreve o nome do seu fofo, do seu querido, ser de luz, escreve o seu nome lá e coloca o cadeadinho. O que isso significa? Que vocês estão amarrados para todo sempre. Uhum. Isso também é um tipo de acordo. Olha aí, o Ed tá até coçando o pescoço. Vai saber quantos cadeados a gente colocou, né? Vai saber. E quantas vezes a gente falou te amarei para sempre, não é? Então, se você fez um tipo de acordo desse, não é com todo mundo que você fez um acordo que a pessoa se transforma no perseguidor do Claro. passado.
Claro. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um nível de envolvimento, enfim. Evolução, Mas alguma né? condição, evolução espiritual, tudo isso Evolução influencia. espiritual. Uhum, Então, a pessoa pode estar ali indo atrás de você te cobrar, porque ela nem mesmo entende que a gente está em uma outra vida, uhum, que a sua alma já está em outro corpo, e que, uhum, ai, como assim você lembra de mim? E aí uhum. vem te cobrar, tá? Outra pessoa. Então, no acesso do registros acásticos e na limpeza multidimensional, a gente consegue fazer uma leitura do campo, identificar esse tipo de situação. Tem outras limpezas que a gente chama, que são as larvas astrais, miasmas. Uhum. Então, eu estou aqui, eu estou falando de forma bem assim, eu não vou me aprofundar em tudo, porque senão vai ficar muita coisa, Tá, tá? Muito se fala no espiritismo em obsessão. tá. Ai, o obsessor, o obsessor. Uma das piores formas de obsessão é a autoobsessão. Então, você tendo pensamentos autodestrutivos, Uhum, esses pensamentos, dependendo do nível deles, eles podem se transformar em formas pensamento uhum, e se transformar em coisas como miasmas, larvas astrais. Resta saber que são densidades que ficam ali no seu campo, às vezes ficam até espalhadas pela sua casa, lugar onde você vive, e uhum. vão te prejudicando e Sim. criando novas obsessões. Então, é um ciclo vicioso. É uma autossabotagem, né? É uma autossabotagem a nível energético. Sim. Então, ele vai É, criando ali. outro dia eu estava falando com um amigo e ele estava dizendo, e isso me impressionou muito. Ele falou que ele estava numa fase tão boa que ele estava com medo. Eu falei, mas por que assim medo? Ele falou, tá tão perfeito que eu tô com medo de perder, tô com medo de acabar, entendeu? Eu falei, não, para com isso, porque você tá gerando um pensamento negativo, não é isso? Exato. E assim, estamos aqui, nenhum de nós é perfeito, e é claro que esses pensamentos de autossabotagem vêm diariamente para todos nós. Mas Uhum, fazer o que você falou, cortar. Veio esse pensamento, você fala, ok, estou tendo esse pensamento, mas esse pensamento não é útil para mim, deixa ele embora. Porque quanto mais você ficar obsessivo com isso, e só penso nisso, e aí de repente eu começo a sonhar com isso. E aí de uhum, repente eu começo a atrair isso para mim. Então, o pensamento tem uma força, um poder inimaginável. Então, se a gente começa ele começa a se solidificar, né? É o que a gente fala que se transforma em formas de pensamento. Por quê? Que realmente cria umas formas, dependendo do tipo de pensamento. Da mesma forma que a é um pensamento, é um desejo bom uhum. por alguém, né? Está desejando algo bom para alguém. Aquilo ali também tem um poder que chega até a pessoa. E tem gente que só de você chegar perto e já fala, nossa, ufa, cansada. Cansada, o que está acontecendo comigo? Do nada me deu sono, começo a bocejar. Então, aí já são indicativos. E Uhum. tudo isso vai sendo identificado na limpeza multidimensional, mas aí tem isso, tem falta de obsessão, que podem gerar formas de pensamento, que podem gerar miasmas, que podem gerar larvas astrais, tem os acordos, eu já dei exemplos aqui do que seriam esses acordos. Uhum. Eu ia te perguntar para você explicar como que acontece essa limpeza. A limpeza multidimensional, a gente na técnica que eu pratico, é após o registro acástico. Uhum, Então, você tem o registro acástico para você resgatar resgatar algo, o fractal da sua alma. uhum, Resgatar uma vivência, um ciclo repetitivo. Nem tudo que vem são flores. Na verdade, quem foi atendido por mim, talvez possa falar bem coisas bem pesadas, né? Então, você vai acessar e ficar por isso mesmo? Não, a gente tem que resolver a situação, não é? Eu uhum. não posso chegar a te jogar um monte de informação no colo e falar, ó, pronto, se vira aí. Sim. Não é isso a proposta. Então, depois que eu faço a leitura de registros acásticos, a gente faz a limpeza multidimensional. Então, justamente, olha, nós vimos que você, sei lá, que você foi um pai,
que você fez um voto de pobreza e um voto de celibato. Uhum. Vamos tentar isso aí. Então, vamos quebrar esses votos que você fez, e aí, por projeção mental, nesse caso, não sou eu que faço, tá? Essa limpeza multidimenssional são os mentores da pessoa, então, eu tô ali presenciando o que está acontecendo, estou descrevendo, Tá. olha, tá reequilibrando o chakra tal, porque esse chakra está comprometido, ele estava causando isso na sua vida, está sendo retirado um chip, um implante que você tem em tal lugar que estava chegando no seu nível físico, causando tal doença. Às vezes acontece também. Então, eu vou vendo tudo que está acontecendo. Às vezes os mentores têm também aconselhamentos para dar nesse momento. Eu fico mais espectadora. Às vezes sou chamada para participar também, mas não é sempre. A maioria das vezes eu fico de espectadora ali. E aí é nesse momento também que é feito o divórcio energético, caso seja a necessidade. O divórcio energético tem a ver com o que você falou anteriormente, os acordos, as quebras de acordo e votos de outras vidas, é isso? Também tem a ver, porque, por exemplo, se eu acessei uma vida onde você teve um relacionamento tóxico no passado e isso te prejudica até hoje, com a autorização ali dos seus mentores, do seu superior, a gente faz o divórcio energético. Mas tem também situações que chegam assim, Cíntia, eu quero fazer o divórcio de um ex-namorado meu que eu não estou conseguindo esquecer e eu quero fazer o divórcio dele. Então, Ah, a pessoa dessa já me vida também. dessa vida também. Então, a pessoa já me traz uma situação, olha, eu tô percebendo que isso está me prejudicando e eu quero realizar dessa pessoa aqui específica. Então, aí, nesse caso, é feito também. Entendi. Como que você faz isso? Olha, eu trabalho com alguns mestres, né? Então, Tá. tem os mestres ascensionados, os mestres da Fraternidade Branca, mestre Larion, mestre Saint Germain. Então, eles estão ali como facilitadores disso, e digamos que eles mostram de que forma as duas vidas estão conectadas. Tá. Geralmente, quando a gente tem um envolvimento emocional forte com alguém, não necessariamente um que foi tóxico, Tá. mas um que foi forte, forte o suficiente para que eu deixe fragmentos na pessoa e a pessoa deixe fragmentos dela em mim. Então as pessoas ficam ali unidas, como se fossem com cordões energéticos ligando as pessoas. Esses cordões, muitas vezes, visualmente, eles ficam como cordões mesmo, ligados pelo chão. Às vezes ficam por algemas, por correntes, enfim, já vi de tudo. Mas aí eu vejo como está aquela ligação e realizo o corte com as ferramentas específicas que eu tenho ali na hora para mim. Entendi. E aí eu vou do que está acontecendo, né? Tudo que está sendo feito, ele fala, olha, vocês estão ligados por tal coisa, eu estou vendo tal objeto. Lembrando que o objeto é um objeto etérico, né? É a linguagem da luz. Então, eles mostram para a gente de uma forma que a gente entenda o que está acontecendo. Porque se só mostrasse assim, uma bolinha de luz, eu não ia entender nada. Eu sou humana e eu tenho uma capacidade limitada de entendimento. Então, eles mostram para que eu consiga descrever para a pessoa o que está acontecendo e consiga realizar esse corte energético. Entendi. Você comentou que você traria alguns casos, né, para exemplificar, não é isso? Olha, a gente costuma falar de divórcio energético, a gente foca muito na questão do casal, casais que se separaram. Sim. Então, eu tenho casos assim, mesmo que eu trago, de pessoas que tinham acabado de terminar um relacionamento, e toda aquela fase de dor extrema em que você acha que sua vida não vai continuar, que você não vai arrumar outra pessoa e que a vida acabou. Sim. E, ai, mas eu não entendo por que isso aconteceu, eu não consigo entender. E a pessoa fica presa ali naquela dor. Então, isso é um dos sinais também para a gente identificar em nós mesmos se a gente precisa do divórcio. Tá. Quando vem essas pessoas, já aconteceu de vir pessoas exatamente nessa fase, tipo na primeira semana de término, que é a mais sofrida, eu acho, a mais sofrida.
realizou o divórcio energético. Eu não vou falar para você, é uma mágica. No dia seguinte você não sente mais dor, você nem lembra da pessoa. Não, não é uma mágica. Mas é um facilitador, é uma ferramenta para que você consiga, pelo menos energeticamente, se desvincular da pessoa. Uhum. Então, os pensamentos obsessivos diminuem. Digamos que você, claro que você vai lembrar da pessoa, né? Você não vai ficar com amnésia, Uhum. mas você já não tem tanta dor. Então, os relatos que eu tenho são bem esses, assim, de nossa, me ajudou muito no meu término, eu já não olho para isso com mais tanta dor, eu sei por que aconteceu o que tinha que acontecer, principalmente por conta dos registros acásticos, vem uma explicação para tudo que está acontecendo. Então, a pessoa, às vezes, já carrega esse tipo eu só me envolvo com um homem infiel, que ele traz, Uhum. eu não entendo por quê. E aí vem meio que uma explicação disso, por que que isso está acontecendo? E você identifica esse padrão, é muito mais fácil de você seguir em frente. E lembrando que, assim, quando a gente não identifica padrões e não quebra esses padrões, a gente vai continuar vivenciando a situação até aprender. Uhum. Então, tem gente que termina numa semana, na outra já quer arrumar uma outra pessoa, curar um amor com outro amor. Mas vai Uhum. vir mais do mesmo. Uhum. Então não adianta. E eu imagino que Então, a quebra desses padrões não deve ser uma coisa fácil, né? não. É um primeiro passo. Primeiro, para você solucionar um problema, você tem que saber que você tem esse problema, Exatamente, não é? consciência, né? Sim, às vezes a gente nem mesmo sabe. Uhum. É terapêutico mesmo. Às vezes a gente fica lá na terapia meses até você identificar, poxa, as 3 últimas pessoas que me relacionei tinham o mesmo comportamento. Uhum. Digamos que seria como se fosse um atalho para esfregar assim na sua cara, ó, isso aqui é isso aqui, ó. E aí o que você faz com essa informação? Aí que tá, tem a sua parte ser cumprida. O que você faz com essas informações? Eu tô te mostrando a realidade aqui do que foi, do que foi, mas o que você vai fazer com isso? Geralmente é um primeiro passo e tanto, esse atalho, é como se fosse um empurrão, ó, em frente, as pessoas conseguem seguir em frente. Tem outras que estão mais apegadas ainda na dor Uhum. e também não tem um motivo, tudo tem um motivo. Então, às vezes, o tempo dela viver sim mais alguns relacionamentos de dor, onde ela precisa desencantar, porque tem que viver aquilo e pronto. Eu tenho que viver mais isso, mais um tempo, e é isso. Uhum. Mas, enfim, acredito que a gente não veio nesse mundo para Uhum. sofrer, a gente veio para aprender. Pode Sim, aprender pelo amor, pode aprender pela dor. sim. Então é isso. É importante as pessoas terem em mente que assim, não é mágico. É uma ferramenta, tanto, é uma ferramenta poderosa, né? Só que a gente também tem que estar pronto para pegar essa. E outra, tem que ter, né? Tem que o quê? Ter coragem. Tem Sim. gente que não quer mexer na ferida, não quer saber o motivo. Eu só quero que a dor passe e pronto, eu não quero saber o motivo. Não, eu E não quero fazer nada, né? E não quero fazer nada. não, eu sou uma vítima. Então as pessoas muitas vezes querem ficar nessa posição de eu sou uma vítima, Uhum. por favor, alguém me salva, faz algo por mim, mas elas mesmas não querem fazer Uhum. algo por si. Então tem gente que não quer nem chegar perto. Às vezes assim, eu não sou muito de ficar insistindo com ninguém fazer. Eu digo Uhum. o trabalho, se a pessoa sentir que está pronta, sentir o chamado, ela me procura, não insisto. Uhum. Uhum. Eu acho que a pessoa tem que, metade do caminho, ela decidir o que ela quer fazer. A Sim. cura já começa ali. Então, Na vontade, no querer. no querer, no assumir que está pronto para lidar com aquilo. Uhum. Isso é poderoso, né? E muita gente não tem coragem. Então, assim, não sei se eu posso falar coragem também, porque não é que a pessoa que não está pronta não é medrosa. Mas é Uhum. isso, é questão de estar pronto, não estar pronto para lidar com Isso. aquelas informações. É que eu ia dizer. É questão de estar pronto ou não, né? Cada alma, né? A gente não nasceu ontem, a gente tá Sim. aí nesse mundão, então cada alma sabe o que é melhor para si, o que está pronto para ver, o que não está pronto para ver.
eu tenho uma dúvida. Você falou quebra de acordos, votos e decretos. Você tem como exemplificar ou descrever a diferença entre eles? Sim. O voto, ó, o acordo ele é feito entre duas ou mais pessoas. Tá. Então, por exemplo, tem acordos que são acordos familiares. Então, aí você está numa família e, de repente, essa família fala, vamos fazer o que for possível para enriquecer, seja a última coisa que faz. Foi feito um acordo familiar ali sobre isso. Vocês carregam aí de outras vidas, sendo família ainda não. Tem o acordo que você faz com outras almas, de amor eterno, por exemplo, Uhum. voto. Geralmente, não é vida religiosa, então, vivi uma vida onde eu precisei fazer um voto de pobreza. Vivi uma vida onde eu precisei fazer um voto de celibato. Isso é um caso também que eu queria contar. Então, eu tenho uma cliente que ela fez um acesso e a gente identificou um voto Voto de celibato. de celibato. Pouco tempo depois que nós fizemos o acesso, esse voto foi quebrado e tudo mais, ela conseguiu encontrar um amor. Então, a Porque gente até então não dava não certo. estava dando certo, não estava desenrolando a vida amorosa dela e ela não conseguia entender por quê. Na verdade, às vezes a gente não se sente nem visto. Muita gente fala isso. Nossa, parece que eu sou invisível, ninguém se interessa por mim, eu não chamo a atenção de ninguém. Nossa, não tenho nenhum contatinho, né? Não tenho nada. Então, como que é isso? Às vezes, por quê? Porque você fez um voto de celibato ali, então você está, digamos, totalmente fechada. Por mais que você ache que você está ali, coloquei minha melhor roupa, fui para a balada, mas você está fechada. Uhum. Ou acordos e tem na aura da pessoa um ar de que ela é casada. Por mais que ela fale, gente, eu na pista, tô solteira aqui, tá fechada, como se ela tivesse casado ainda com outra pessoa, fica invisível. Entendi. Então, Que loucura. Mas eu sei, eu acredito. É verdade isso. não é? E o decreto? Então, os decretos já podem ser decretos que você mesmo fez no momento de dor, Tá. no momento de raiva. Você se prometeu. Você se prometeu, por exemplo, numa outra vida você foi extremamente rico, só que você usava essa riqueza para humilhar o próximo, para causar atrocidades, para provocar guerras. E aí ali no fim da vida teve um arrependimento, você falou: "Eu não quero mais ter dinheiro, porque eu não sei lidar com isso". Você decretou aquilo para si. A Uhum. sua alma decretou aquilo para si, você traz isso, Uhum. né? Então qual que é você quebrar esse decreto, mas você também trazer esse aprendizado de que sim, hoje eu sou mais evoluído que no passado, Uhum. eu sei lidar de uma maneira justa, de uma maneira benéfica para os meus semelhantes. Então tem toda Uhum. essa E se o voto de pobreza leva à escassez para as outras vidas. total, total, com certeza. Aí você vai e faz um voto de pobreza e vidas religiosas, assim, é complicado porque a gente é como se fosse, ó, com todo respeito às religiões, Claro. mas como se fosse uma espécie de lavagem Uhum. cerebral, porque você fica ouvindo aquilo ali, né? Independente da religião, porque Uhum. tem hinduísmo, né? Eles também fazem voto de pobreza. Você ouve tanto aquilo ali, ó, dinheiro é mal, dinheiro não Uhum. faz bem. Ah, ó, uma frase muito comum, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso, exatamente. Então, se você é rico, você não entra no reino dos céus. Então, eu não quero ser rico, porque eu quero entrar no reino dos céus. Uhum. Então, às vezes, você viveu uma vida como religioso, que você ouviu tanto isso, que você traz para outra vida. E aí Uhum. precisa ser identificado esse voto, quebrado, Uhum. para que você consiga internalizar isso e atrair a energia do dinheiro, sabendo que é uma coisa benéfica Sim, para você e para os seus sim, semelhantes. sim, com certeza. São coisas semelhantes, assim, acordos, votos e decretos são coisas semelhantes, não é Sim, exatamente a mesma coisa, mas é tudo a mesma raiz. sim, sim. É um determinismo
e você traz para outras vidas e te impactam, né? Então, isso foi benéfico para você naquele momento, era o que Uhum. você precisava, era o que sua alma pediu, mas hoje Uhum. em dia não te serve mais. Não te serve Sim. mais, precisa cortar isso. Então, casos assim de registros acásticos, mas também falando de divórcio energético, né? Uhum. Atrás, um divórcio energético da ansiedade. Então, assim, é como se personificasse a ansiedade na vida da pessoa, que era algo que ela já trazia de pelo menos 3 vidas. Tá. 3 registros diferentes, em 3 situações diferentes, que desencadeou a ansiedade na pessoa. E foi um divórcio energético muito poderoso, Uhum. porque era uma pessoa que tomava, tinha auxílio medicamentoso e tudo mais, né? Um caso assim de crises mesmo. E o divórcio auxiliou, e o registro também, porque ela teve entendimento de onde vinha isso. Porque o mais desesperador, ela fala, nossa, mas de onde vinha isso, né? É inexplicável. O que é isso? De onde que eu trago? Não consigo identificar na minha infância. Uhum. Tive pais amorosos, nunca ninguém me pressionou. De onde vem isso? Então, às vezes, o que Uhum. deixa a pessoa desesperada é o não saber. E aí, a partir do momento que ela soube que tinha uma explicação, que ela não era doida, que ela não era fraca, Uhum. mas a pessoa se sente fácil, não tem um motivo, Sim. ajudou que ela, inclusive, parasse de tomar medicação. Não, não falei para ela parar, tá? Foi com acompanhamento, Uhum. teve um desmame, Uhum. auxiliou nisso. E eu achei uma coisa bem diferente, porque geralmente a gente fala de divórcio energético, nós falamos sempre assim de relação casal, né? E Sim. esse filme que foi feito com uma personificação de um sentimento, né? Um Sim. sentimento negativo. Sim. Ansiedade, né? Pode fazer divórcio energético da escassez? Com certeza, com certeza, dá sim. Quando a gente faz o registro acástico, lá a gente identifica, isso é um voto que foi feito? Uhum. O problema é a escassez, mas de onde vem isso? É um voto que ela fez, é um decreto, ou ela nunca fez nenhum voto, nenhum decreto, mesmo assim precisa fazer um divórcio disso. Então, ali Uhum. na hora de dado qual é a técnica que vai ser utilizada, qual que é o problema, para como que vai resolver esse problema. Uhum. Fazer tem a ver com escassez também, né? Então, tinha uma menina que ela não conseguia mudar de trabalho de jeito nenhum. Então, ela estava em outros locais e ela estava num ambiente super tóxico, principalmente por uma colega de trabalho que era super tóxica e uma pessoa ela em tudo. E ela, gente, o que que é isso, né? Eu nunca fiz Uhum. nada, acontece. Parecia até uma certa obsessão ali por ela. E aí fizemos o registro acástico, identificamos o que que tinha acontecido, o que que rolou, vamos Uhum. entender o que que rolou aqui. Uhum. Fez o divórcio energético dessas 2 colegas de trabalho Uhum. e assim, um mês depois ela conseguiu mudar para um outro local. Então parece que assim, que era uma bola que estava, inclusive, se eu não me engano, foi essa imagem que veio dela com uma bola ali, Que ela não conseguia mudar. não conseguia, ela não conseguia arrumar um outro trabalho, não conseguia mudar de departamento. Tudo que ela fazia para se afastar da pessoa não dava certo. Então, o divórcio também ajuda nisso. Uhum. Relação com mãe, com filha, que às vezes tem relação também de mãe com filha, de filha com pai, de irmãos. Nossa, e às vezes a gente faz divórcio de 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, tá? Não precisa ser um com um. Entendi. Eu fiz um divórcio que foi de uma pessoa, fez com os outros 3 irmãos que ela tinha. Porque era uma situação ali da família que era bem complicada, assim, um com o outro. E aí ela Uhum. fez cada um também, porque eles tinham essas questões de venda de casa, inventário, por herança, Sim. e aí não conseguia desenrolar de jeito nenhum. Não conseguia, não conseguia, e estava anos na justiça, e ninguém concordava com o que tinha sido proposto. E aí precisei explicar também que é
tá vendo casa, às vezes a pessoa está conectada energeticamente a um local e ela não consegue vender aquela casa de jeito nenhum, como se ela tivesse presa naquela casa, mesmo sabendo que aquele imóvel não faz bem para ela. Então é isso, dá para fazer divórcio energético de N situações, né? Mais do que a gente imagina aí. Inclusive, não só de vidas passadas, de vidas atuais também. Então, já tive casos de pessoas, é isso, que casaram, que encontraram um grande amor, ou reencontraram amores do passado, depois que fizeram o divórcio energético. Lembrando uma coisa que eu esqueci de falar também. O divórcio energético não provoca o divórcio físico, Tá. a separação das pessoas. Ele pretende restartar as relações. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação difícil com você, Ed, Tá. mas eu gosto de você. Você é meu amigo, eu não quero que a gente pare de se falar, mas eu sei que é uma relação difícil. A gente pode fazer um divórcio energético para identificar o que aconteceu, Tá. cortar restartar mesmo essas energias do passado, para que a gente deixe o passado no passado, não fique com energias. Às vezes você fala, nossa, essa pessoa é tão legal, me trata tão bem, mas tem alguma coisinha ali que eu não sei o que é, que essa pessoa não me dá. Então, às vezes são coisas do passado que vocês viveram e precisa cortar esses laços do passado para que vocês consigam viver harmonicamente. Então, tem muitas vezes a gente faz divórcio energético para ter uma relação boa, não só para a gente conseguir deixar alguém para trás. Entendi. Entendeu? Entendi. Para melhorar, assim, deixar os problemas do passado no passado e poder viver o presente. Harmonizar as relações. Exato. Se você tinha que continuar com aquela pessoa, vocês vão continuar se falando numa boa. Agora, se a única coisa que vocês era a dor, a necessidade de vingança, o rancor do passado, isso vai ser cortado e vocês não vão mais ficar juntos. Mas se ainda tem furos, enfim, benéficos ali para vocês, vai ser harmonizada essa relação e vocês vão poder continuar tendo um relacionamento melhor do que era Entendi. do que. Entendi. Vamos ver se eu entendi, né? A gente consegue, por exemplo, a gente consegue identificar se a relação que você tem hoje, vocês já tiveram uma relação no passado e alguma coisa tóxica lá, vocês cortam, a gente faz divórcio energético e vocês continuam juntos. É isso que eu falo. Se vocês ainda têm algo puro para viver, um amor que é verdadeiro, vocês vão conseguir superar isso. Por quê? Porque aí vão ser cortados só os laços de dor, rancor, vingança, essas coisas. Do passado. Eu consigo prometer e falar assim: olha, vamos fazer o divórcio energético, eu prometo que vocês vão ficar juntos. Não posso Não. prometer. Porque eu não sei o motivo da relação de vocês. E se tudo que unia vocês era essa vingança doida um pelo outro aí? Aí eu não Sim, consigo, sim. eu não consigo prometer, porque depende do que vai ser visto ali. Nem você, nem ninguém, porque existe o livre-arbítrio, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu posso Ou afirmar com seja, certeza. o divórcio não é só, isso que é importante deixar claro, não é só para separar, mas também uma maneira de limpar algo do passado para que exista a possibilidade de continuar. Exatamente. É meio que você falando, ou vai ou racha, né? Uhum. Ou a gente segue em frente de uma forma harmônica, Sim, sim, ou não quero pra mim, essa tristeza aqui para mim. sim. É possível fazer o divórcio da outra pessoa com a gente ou é a mesma coisa? Acho que é a mesma coisa, não é? É assim, você está se limpando das energias que a outra pessoa deixou em você. Tá, Se ela quer se limpar dos fragmentos energéticos que você deixou nela, ela tem que decidir, porque é o livre-arbítrio da pessoa. Então, só se entendi. essa pessoa vier me procurar também e concordar e falar, não, eu também quero. É Perfeito. engraçado que, inclusive, essa cantora falou exatamente isso, a Maiara. Sim. Ela falou, gente, eu me senti super mais leve, eu fiz de todos os meus ex, recomendo para todo mundo, inclusive meus ex também recomendo para eles fazerem. Ah, Ou seja, sim, perfeito, perfeito. eles também têm que Legal. limpar os fragmentos que ela deixou neles. Sim, sim.
Verdade, verdade.